Salmo de número 3, este é um salmo de Davi. Ao dizer que é um salmo de Davi, ou Davi escreveu, ou é um salmo de linguagem davídica, ou é alguém que escreveu para Davi, quando a gente vê essa indicação. Esse é um salmo que, de maneira muito clara, fala de que veio de Davi. Então nós temos outros salmos davídicos, mas esse aqui identifica, literalmente, que foi Davi quem escreveu, inclusive pontuando o momento em que ele escreveu. Diz assim a epígrafe do salmo: Salmo de Davi, quando fugiu do seu filho Absalão. Verso 1: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Pausa. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte Ele me responde. Pausa. Eu deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Pausa. Está assim na sua Bíblia também, né? Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Você já se imaginou em uma situação de completo desamparo, cercado por inúmeras adversidades, traído pelas pessoas mais próximas, ou sentindo também o peso das consequências das suas próprias escolhas? Em algum momento da sua vida, você já sentiu assim? Ou com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ou com partes dessas coisas acontecendo na sua vida? Um coração atribulado, um coração pesaroso, talvez um coração questionador. O livro dos Salmos é esse grande compilado de canções que expressam o coração humano, de canções que falam da nossa relação com Deus. Às vezes essas relações são muito alegres e efusivas, outras vezes elas carregam peso, carregam dor, carregam dúvidas. E quem lê os Salmos aprende a orar melhor, porque os Salmos nos ensinam a orar em todos os momentos, nas múltiplas facetas da vida diante de nós, ou da multicolorida tribulação que vem sobre nós. Essa aqui é a realidade de Davi quando ele escreve o Salmo de número 3. Nesse Salmo, Davi está colocando para fora a sua profunda angústia. E ele nos ensina também a orar. O Salmo 3 não é só um relato histórico de um momento histórico, mas ele também é um chamado a cada um de nós, para que possamos confiar em Deus, descansar em Deus, e acima de tudo, buscar a Deus, nos dias das tribulações. O Salmo 3 é essa fala de Davi, que reflete muitas vezes as palavras que não encontramos no tempo de oração. Sabe, quando a gente ouve uma frase e fala assim, era exatamente o que eu estava pensando? Eu não diria melhor, sabe? Quando nós lemos os Salmos, nós aprendemos orações, que nós podemos dizer, Davi, eu não diria melhor. E nós nos apropriamos de oração de pessoas que já passaram por situações semelhantes, talvez até piores, em outros momentos de nossas vidas. Diferente da maioria dos textos da Escritura, nos Salmos, nós encontramos em alguns desses Salmos uma epígrafe, um subtítulo. E esse subtítulo está lá nos originais, está lá nos textos primeiros. Diferente dos demais textos da Escritura, em que geralmente quem faz isso é o tradutor, para poder separar um bloco ali, para a gente poder identificar qual é o tom, o que está acontecendo ali dentro daquele texto. No livro dos Salmos nós já encontramos isso nos textos mais antigos, essas epígrafes, porque elas nos ajudam a entender o coração de quem escreve. E nós vemos muito disso nos Salmos. Inclusive nesse texto nós temos uma epígrafe que diz que esse é um Salmo de Davi, quando ele fugiu do seu filho Absalão. E entender esse contexto, que está registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 15, até o capítulo 18, nós vemos essa história acontecendo, nos mostra como o coração de Davi está. Veja, no texto de 2 Samuel, nós vemos o contexto histórico, nós vemos a história.
Mas no Salmo 3, nós vemos o coração de Davi durante a história. Então podemos caminhar pela angústia de Davi e pela esperança de Davi ao longo de todo esse Salmo. O texto que nós estamos meditando é posicionado, diz aqui a epígrafe, durante o momento em que Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Davi tem o famoso pecado, lá em 2 Samuel capítulo 11, do qual muitas consequências vieram. Davi deveria estar no campo de batalha, não estava, e por não estar onde devia estar, acabou fazendo o que não devia fazer. Cobiçou a mulher de um homem casado, tomou-a para si, esta mulher engravida. Então Davi manda chamar de volta um dos seus soldados mais fiéis que estava na guerra, para tentar enganar, talvez a população, talvez o próprio marido, pedindo para que ele voltasse para casa, para que depois se pensasse que o filho do qual Betseba estava grávida era do marido e não do rei. Mas aquele homem, cheio de temor a Deus e honra aos seus compatriotas e ao rei, disse: de maneira nenhuma eu vou fazer isso. Está todo mundo na batalha e eu vou deitar no quentinho da minha casa? De jeito nenhum. Davi tenta, mas não consegue. Então Davi escreve uma carta para o comandante Joabe, para que no alto da batalha, quando a batalha estivesse mais ardida, mais tenebrosa, para que Urias, marido de Batseba, fosse colocado à frente, para que ele morresse. Isso de fato acontece. Davi forja um luto, e depois do período de luto, recebe como grande herói a viúva de Urias, Batseba, como sua esposa, e aí na cabeça dele está tudo certo. Na cabeça de Deus não estava tudo certo. Deus é o Deus dos pequenos, Deus é o Deus dos quebrados, Deus é o Deus dos despedaçados. E Davi havia se apropriado das suas condições para abusar de uma mulher que não tinha condições de dizer não para o rei. Não dá, é o rei. Se eu disser não, eu morro. Então Batseba foi abusada. E agora vem Natã, enviado por Deus, o profeta, e conta uma história para Davi, e fala: Davi, certo homem era muito rico e tinha de tudo, de tudo. E tinha um outro que era muito pobre e só tinha uma ovelhinha, e a ovelhinha era da família, ela comia no prato dele, ela estava com ele. E um dia aquele homem rico quer dar um banquete, mas não quer gastar do seu, e ele vai na casa do homem pobre, toma a ovelhinha do homem pobre, mata a ovelhinha do homem pobre e dá um banquete. Davi, o que faz com um cara desse? E Davi fala: mata, acaba, destrói e restitui a ovelha do homem pobre. E Natã fala: pois é, Davi, esse cara é você, esse pecador é você. Davi é confrontado pela palavra de Deus, e Davi cai em profundo arrependimento, ao ponto de que no Salmo 51, quando ele ora, no fundo do seu arrependimento, ele diz: Senhor, é justa qualquer consequência que o Senhor quiser lançar contra mim, é justo, porque eu sei que eu estou errado. Sabe que desde esse momento, a vida de Davi não foi mais um mar de rosas. Natã disse: Davi, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Mas presta atenção, não é como se Deus estivesse lançando uma maldição sobre Davi. Davi estava colhendo as consequências das suas atitudes. Dentro de um contexto de rei, uma mulher a mais significa filhos a mais, que significa concorrências a mais para o trono. Então a vida de Davi com seus filhos vira uma bagunça, uma bagunça. Tem abuso, tem assassinato, tem tentativa de usurpar o trono, e é esse o contexto. Absalão mata o próprio irmão que havia abusado da irmã e foge. Passado um tempo, ele volta, Davi o recebe, mas dá um gelo no filho. Não fala com o filho: não quero receber meu filho. Passado um tempo, ele insiste até que consegue ser recebido pelo pai. O pai lhe dá um beijo no rosto, mas nada mais. Então ele pede a bênção do rei para que possa ir para uma outra cidade, para que ele possa sacrificar ao Senhor, e o rei permite. E ele começa então, Absalão, esse filho de Davi, a tramar um plano para matar Davi e subtrair o reino. Lá no capítulo 15 de 2 Samuel, nós vemos uma ação muito política de Absalão. Diz o texto que ele ficava no caminho que dava ao palácio, e que cada pessoa que chegava para ir ver o rei e tentar resolver a sua situação, este homem
que era reconhecido como filho do rei, as pessoas se ajoelhavam para prestar a ele honra, e ele dizia, não faz um negócio desse não, fica de pé, eu sou gente que nem você. Dava um abraço, dava um beijinho. O que você quer fazer lá no palácio? Aí a pessoa contava o dilema dela. Falava assim, nossa, seu dilema é justo. Pena que não sou eu o rei, porque se eu fosse o rei, propaganda de político, ó, é coisa antiga. Se eu fosse o rei, não, isso daí estava resolvido, é justa a sua causa. Pena que lá no palácio você não vai encontrar ninguém que é favorável à sua causa. Então, com o tempo, Absalão foi angariando para si um grupo de pessoas com quem ele contava com boa vontade. Então, ele vai a uma outra cidade e ali começa um motim. Ele chega naquela cidade e as pessoas, ele diz para que os seus comecem a cantar ou a gritar, Absalão rei, Absalão rei, Absalão rei, e começa a tentativa de motim. Quando Davi fica sabendo disso, Davi se veste como um mendigo, coloca um capuz, vai descalço, fugindo do seu próprio filho. Nesse trajeto de fuga, um dos descendentes de Saul lhe joga pedras, que acerta, e diz, bem feito, Davi. O que está acontecendo com você é porque você é um homem de sangue, por aquilo que você fez com a casa de Saul. Bem feito, Davi, Deus se esqueceu de você. E Davi continua a sua jornada. Esse é o contexto em que esse salmo foi escrito. Davi diz, no verso 1, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Veja, Davi está colhendo muitas coisas, muitos erros familiares, distanciamento dos seus filhos, tentativa de usurpar aquilo que não é seu. Sabe, existem muitas coisas que vêm sobre nós que são a consequência das nossas ações. A gente tenta falar, não foi o diabo que fez, não foi Deus que fez, mas nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Veja, nem tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo quebrado, e às vezes coisa que a gente não tem nada a ver cai sobre nós. Mas, por outro lado, existem coisas que nós fazemos e que existem consequências práticas das coisas que nós fazemos, e que a gente pode orar. Davi foi perdoado por Deus. Deus é esse que perdoa e que lança no esquecimento o nosso passado. Mas isso não significa que nós não temos que organizar e resolver as coisas que são consequências das nossas atitudes. Por isso é importante levar o pecado a sério. Porque às vezes a gente pensa no pecado só de maneira religiosa. Mas pecado é errar o alvo. Pecado é fazer o que não se deve fazer. E quando a gente faz o que não deve fazer, geralmente a gente colhe o que a gente não queria colher. Por isso nós somos ensinados a cuidar da família, a cuidar do casamento, a cuidar dos filhos, a cuidar da vida financeira, a cuidar da saúde. Tudo aquilo que a gente olha para a Escritura e vê como instruções, como mandamentos, são para a preservação da nossa vida. São caminhos que nos levam à vida. Não é simplesmente algo que Deus não gosta, como se Deus fosse um grande estraga-prazeres. Deus quer que vivamos vida. Mas desde a queda, os nossos olhos estão embaçados para o que é justo, para o que é bom, para o que é certo. Desde que nós tomamos do fruto da árvore errada, desde que nós tomamos do fruto do conhecimento do bem e do mal, e passamos a decidir o que é bem e o que é mal nos nossos próprios termos, ao invés de tomar do fruto da árvore da vida, nós estamos escolhendo errado desde então. Mas Deus é tão bom, que Ele transforma até as nossas más escolhas em crescimento para nós e bênção. Deus é tão bom que Ele não só perdoa os nossos pecados, mas faz com que os nossos próprios maus caminhos e os seus resultados nos sirvam de ensinamento. Bem-aventurado aquele que dá ouvidos a esses ensinamentos, para que não fique repetindo os mesmos caminhos. Às vezes a gente vê histórias de pessoas que só muda o cenário, mas a história é a mesma. Os personagens são muito parecidos, o enredo é muito parecido, às vezes só muda a geografia da treta, da bagunça. Por isso nós somos ensinados a levar a vida mais a sério. E Davi está diante de uma dificuldade, com muitos. Ele diz, muitos são, 3 vezes, no verso 1 e no verso 2. Ele diz, muitos são os adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem ao meu respeito, Deus não salvará. Há uma crise externa e há uma crise interna. Há um grupo de pessoas, chefiado pelo seu próprio filho, o problema está dentro de casa, e esse próprio filho chefia o grupo que faz parte do povo de Davi, e inclusive amigos de Davi estão no meio dessa bagunça, conselheiros de Davi estão no meio dessa bagunça. Davi foi traído pelos seus,
traído pela sua casa, traído pelos seus amigos. E ele diz, são muitos. E eles não só querem tomar o meu trono, eles querem destruir o meu coração. Ele diz no verso 2, muitos são os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Veja, estamos num contexto em que as pessoas sabem do poder de Deus, não é que estão dizendo que Deus não tem capacidade de salvar Davi, não é isso. É como quem diz, Deus te rejeitou, Davi. Assim como Simei, ao lançar pedras sobre ele, o descendente de Saul, diz, olha, isso está acontecendo com você por causa dos seus muitos pecados. Talvez alguém trouxe à baila aquilo que aconteceu no capítulo 11. Isso está acontecendo com você por aquilo que aconteceu com Betseba. Você está colhendo agora, Davi. Estão dizendo, Davi, Deus não vai te salvar, porque você foi rejeitado. Assim como Saul, você foi rejeitado. Então, não há esperanças para você. Veja, crise fora, crise dentro. Imagina a cabeça e o coração de Davi. Imagina como ele está nesse dia. Nós vemos nessa sequência a palavrinha pausa, pelo menos a NVI traduz aqui como pausa, né? Umas escrituras trazem a palavrinha hebraica, a palavra selá. A gente não sabe muito bem o que significa essa palavra selá. O melhor dos palpites é que é uma notação musical, que pode tanto significar pausa, em que todo mundo para mesmo, como pode significar uma pausa na voz, para que os instrumentos continuem a tocar. Mas independente do que significa, nós sabemos para que serve essa palavra. E ela serve para que se pense naquilo que foi dito na parte anterior. Então, se fala, mostra a crise, pausa, respira, considera o cenário, veja o que está acontecendo. E aí nós pensamos no que vai acontecer na sequência. Então Davi está desesperado, certo? Não, a gente acabou de ler o Salmo. Olha o verso 4. Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte Ele me responde. O mundo está caindo do lado de fora. Estão tentando destruir Davi pelo lado de dentro. Mas o que ele diz? Eu sei quem é o meu Deus. E veja, ele fala sempre no pessoal. Tu és o meu escudo, o escudo que estará ao meu redor. A minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Nós não estamos falando de um relacionamento genérico com Deus. Nós estamos falando de um relacionamento pessoal, de alguém que sabe quem é Deus. E é interessante que são muitos, muitos, muitos. E agora diz, o Senhor é o meu escudo, a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. O Senhor. São muitos contra um. Mas esse um é Deus. E Deus, com a gente, já é maioria. De cara. E Davi diz, Senhor, o Senhor é meu escudo. O Senhor me protege. O Senhor é a minha glória. O que é a glória para um rei? A glória para o rei é o seu status, é o seu domínio. A glória para um rei são as suas riquezas, são as suas posses. Tudo que Davi tinha perdido, mas Davi diz, não, a minha identidade não está firmada nessas coisas, a minha identidade está no Senhor. O Senhor é a minha glória. E é o Senhor quem me restaura, é o Senhor quem levanta a minha cabeça, é o Senhor quem me concede dignidade. Eu não vou andar cabisbaixo, porque o Senhor me coloca de pé. Davi tem um relacionamento profundo com este Deus. E ele sabe, diz o versículo 4, ele diz, com a minha voz, clamo ao Senhor e do seu santo monte, e Ele me responde. Davi sabe que ele pode orar. No dia da angústia, Davi sabe que ele pode orar. E ele sabe que Deus não só ouve, mas responde às orações do seu povo. Por isso Davi levanta a voz. Às vezes a gente não tem voz para levantar. Às vezes a crise é tão profunda que a nossa oração é só gemido. Às vezes a nossa oração é choro. Às vezes a nossa oração é silêncio. E todas essas orações o Senhor ouve, todas elas. Mas experimente, no dia da angústia, secar as lágrimas, respirar fundo e simplesmente dizer o que está no seu coração. Colocar para fora, colocar contornos na dor, verbalizar aquilo que a sua alma precisa colocar para fora. Se não conseguir, Deus conhece. Ainda a palavra não me chegou à boca, diz o Salmo 139. E tu já conheces, Senhor. Mas quando podemos, vamos colocar para fora. Vamos falar. E Davi diz, eu sei, eu vou falar. Porque olha só, até este ponto, o templo ainda não havia sido erguido. O templo vai ser erguido pelo filho de Davi, por Salomão,
lá no alto do Monte Moriá. Mas Jerusalém já era reconhecida como um lugar do Monte Sião, onde inclusive havia o templo, ou na verdade o palácio de Davi, e o tabernáculo, né? É o que vem antes do templo, algo mais rústico, estava ali naquela região. E Davi fala que é do santo monte que Deus responde. No salmo anterior, o Salmo 2, fala que Deus estabeleceu o seu ungido, a palavra ungido é Messias, no santo templo, ou no santo monte. E agora nós estamos de novo olhando para essa mesma figura, o santo monte. Deus está respondendo do santo monte. O que Davi está dizendo? Olha, o palácio está lá. O palácio do rei está lá. Davi não está mais lá no Monte Sião. Diz o palácio está lá. Porque o rei está lá. O rei é Deus. E de lá ele me responde. Ele responde a minha oração. Davi reconhece que ele estava rei, mas que o rei verdadeiro é Deus. E ele diz, aquele que governa o universo, aquele que do santo monte, onde está a sua presença manifesta religiosa, mas onde está também o seu domínio sobre o meu povo, é de lá que ele responde. Então ele tem respostas que envolvem toda a minha vida. Ele decide se eu continuo ou se eu não continuo, vem dele a resposta. E eu oro, eu levanto a minha voz e eu clamo, não é só uma oração, é um clamor, é um grito de socorro. Ele diz, eu clamo, e o Senhor não só ouve, mas ele responde a minha oração. Veja, queridos, quantas são as vezes que, assim como Davi, nós nos esquecemos, talvez, estamos dentro daquela angústia, mas ao invés de fazermos como Davi e nos lembrarmos que a nossa identidade está em Deus, nós nos esquecemos da nossa identidade e nós conferimos as coisas que temos ou não temos, a nossa identidade. É muito comum nesse mundo as pessoas, ao invés de perguntarem quem a gente é, perguntar o que a gente faz. E a gente acaba sendo definido por aquilo que a gente faz. E às vezes até se alguém perguntar quem é você, aí a gente coloca primeiro as nossas prerrogativas, né? Eu sou pastor, sou isso, sou aquilo outro. E a gente se esquece de que nós pertencemos a Deus, e nós esquecemos da nossa identidade firmada em Deus. Porque se a nossa identidade está firmada em qualquer outra coisa, quando a gente perde a outra coisa, o que a gente perde? A identidade. Se a sua identidade é o seu trabalho, se você perde seu trabalho, você perde a sua identidade. Se a sua identidade é o seu relacionamento, é a sua conta bancária, se a sua identidade é aquilo para o que as pessoas te procuram, se você perde qualquer uma dessas coisas, você perde a sua identidade. Mas Davi diz, não, minha identidade está em Deus. A glória que eu quero é a glória de Deus. A glória que eu quero viver e pela qual eu quero caminhar é pela glória de Deus, não a minha glória própria. Minha identidade não é baseada naquilo que eu posso fazer. Porque agora Davi não é mais rei. Ele é rei, mas não é. Entendeu? Ele é rei, mas não está agindo como rei. Imagina a crise se fosse, talvez a gente. Como é que pode alguém tomar o meu lugar? Por muito menos, dá um tiro por aí, né? Por muito menos, fazem abaixo-assinado, quebram coisa. Davi, não, peraí, eu sei quem me colocou lá. Eu oro e eu clamo, eu espero. Veja, isso também não é um convite à letargia, tá? Só senta e espera, também não é um convite à letargia. Nós fazemos o que nós precisamos fazer. Nós somos responsáveis com as coisas que Deus nos deu para fazer. Mas nós sabemos que a boa mão do Senhor é quem dá o resultado. Nós fazemos aquilo que nos cabe e confiamos que o resultado vem da própria mão do Senhor. E então, Davi, para mim essa é a parte mais esquisita do Salmo, em que ele diz, eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não temo os milhares que me cercam de todos os lados. Davi fala, tem muita gente me perseguindo, tem muita gente correndo atrás de mim, tem muita gente falando mal de mim. São muitos, ele diz no verso 6, são muitos e estão em todos os lados. É muita gente e não tem como fugir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Imagina. Sabe que dormir é um bom símbolo de dependência total, né? Pelo menos para os seres humanos. Diferente de outros animais, como os peixes, por exemplo, que conseguem nadar enquanto estão dormindo. Se você quiser fazer uma pesquisa depois, pássaros conseguem dormir metade do cérebro de cada vez. Sabia disso? Por isso eles conseguem dormir e ficar com um pezinho. Segura. Não estou inventando nada disso não. Pesquisa. Vai no Google.
consegue dormir com parte do cérebro. Tem alguns mamíferos aquáticos, por exemplo, a baleia, o golfinho, que não podem parar de nadar para dormir, senão eles morrem sufocados, afogados, literalmente. Então, eles entram num estado de torpor, num estado em que está dormindo, mas está acordado, está descansando. O ser humano não é assim. Quando a gente dorme, a gente falece, não é? Tem uns que pior ainda, pode cair o mundo, nada acontece. Tem uns que têm um sono mais leve, né? E quando são casados com esse que tem um sono mais pesado, aí acabam sofrendo um pouco, né? Começa aquele barulho de metralhadora, britadeira, né? Indivíduo roncando, é difícil dormir. Mas quando a gente dorme, dorme e pronto. Ficamos indefesos. Dormiu, seja o que Deus quiser. Davi diz, olha, o mundo está caindo, mas eu durmo, eu descanso. E por que Davi descansa? Porque ele dorme. Como é que ele consegue dormir? Porque ele diz, são muitos os que me cercam, mas como ele disse, é o Senhor quem me sustém. É o Senhor quem me sustenta. Eu e Deus já somos maioria, então eu durmo. Sabe que, se a gente não entende que Deus está trabalhando, a gente não para de trabalhar. Deus estabeleceu, inclusive na antiga aliança, um tempo para parar. Parar para quê? Para saber que Deus que cuida. Para, descansa. Espera em Deus. Coloque o seu coração para descansar. Não é só parar de atividade, é para o coração. Lembra que Ele é o descanso. Lembra que Ele é quem cuida de nós. Mas se eu não sei que Deus está trabalhando, eu vou trabalhar no lugar de Deus, desesperadamente, esbaforidamente. Agora, aquele que sabe que Deus trabalha, esse consegue descansar. Entende isso? Porque é tão necessário nós buscarmos a Deus, a sua palavra. Por que é tão necessário nós ouvirmos a palavra de Deus confrontando o nosso coração, para que a gente lembre que Deus está trabalhando. O Salmo diz, aos seus amados Ele dá, enquanto dorme. De novo, não é um convite à letargia, não é um convite à preguiça, é um convite à confiança. É um convite ao entendimento que não sou eu que carrego o mundo nas costas. O mundo vai continuar andando quando a gente se for. Houve um tempo que a gente não existia e o mundo funcionava de boa. Sabia, né? Se eu não estiver, não vai acontecer. Aí a gente é mandado embora, ou a gente adoece, e acontece do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Um dia a gente vai dar tchau para inúmeros ambientes. Inclusive para a nossa família. Queridos, não passa uma geração em que as nossas memórias deixam de ser uma foto empoeirada e passa a ser talvez uma ou outra boa história. E o mundo continua funcionando. E às vezes nós achamos que o peso do mundo depende de nós. E não sabemos descansar. Não sabemos parar. Não sabemos orar. Não sabemos confiar. Davi, cai o mundo na cabeça do homem. E ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Eu durmo, eu acordo, porque é o Senhor quem me sustém. O Warren Wiersbe, um comentarista dos textos bíblicos, ele diz o seguinte, vi uma frase muito legal dele, ele diz assim, se você não consegue dormir, ao invés de contar ovelhas, converse com o pastor. Boa, né? Ao invés de contar ovelhas, converse com o pastor. Vai orar. Para que Deus te dê visão de que Ele continua cuidando de você. E aí a gente vai para o versículo 7, que parece um contrassenso, porque Davi falou, eu estou confiante, eu durmo, descanso, Deus me sustém. Mas agora ele diz no verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Davi, que bipolaridade é essa? Você estava todo confiante agora há pouco, agora você está gritando. Sabe que a nossa vida de oração é isso. A gente oscila nesses dois pontos, em que eu confio, mas Senhor, eu confio, mas salva. Sabe, a gente está naquela,
tudo bem, a gente pode confiar em Deus, mas às vezes o nosso coração diz, Senhor, vai um pouquinho mais rápido. E está tudo bem. Está tudo bem expor o nosso coração angustiado diante de Deus, está tudo bem. Por vezes nós dizemos, sim, Senhor, eu creio. Mas às vezes a gente diz como o pai daquele menino endemoniado que tem um encontro com Jesus, e que Jesus diz, eu posso, você crê? E aquele homem diz, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E essa é uma oração que nós precisamos fazer vez ou outra. Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer. Me ajuda a segurar na tua mão. Me ajuda. E o Senhor vai guardando o nosso coração. Aqui, esse texto é muito bonito, ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me. Meu Deus. A NVI traduz no imperativo, quebra o queixo, parece um negócio meio violento, né? Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. A gente fala assim, gostei da ideia. Tem umas pessoas lá no meu trabalho que eu vou fazer essa oração. Quebra o dente, Senhor, daquelas pessoas. Peraí, vai devagar, vai devagar. Primeiro que nós vemos sim algumas orações nos Salmos, que são conhecidas como orações imprecatórias, que falam realmente de batalha. Mas nós precisamos lembrar que Davi representa o povo de Deus. Nós precisamos lembrar que Davi não ora só por si, mas aquilo que acontece com ele respinga sobre o povo de Deus. Então a gente não pode fazer uma correlação direta. Havia um povo diferente no Antigo Testamento, por meio de quem viria o Messias. Então a proteção desse povo é importante para o mundo inteiro. Então as orações deste povo falam muito mais de inimigos não só físicos e materiais, mas inimigos daquela semente prometida lá no Éden, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Tanto que aqui fala, quebra os dentes, destrói o queixo fica na cabeça, os dentes ficam na cabeça. É a ideia de domínio, é a ideia de destruição. Aqui nós temos inclusive um pré-anúncio do próprio Messias, que seria aquele que esmagaria a cabeça do inimigo, a cabeça da serpente. Mas a NVI traduz um texto dessa forma imperativa e nos dá essa ideia diferente do texto. Porque a ideia aqui de Davi, e a gente vai encontrar isso nas outras versões, não é que Davi está dizendo algo para Deus fazer, mas Davi está lembrando as coisas que Deus já fez. Algumas versões mais antigas, inclusive, colocam um pois, antes de tudo isso. Como quem diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois quebras o queixo de todos os meus inimigos, pois arrebentas os dentes dos inimigos. Davi está lembrando de como ele já foi cuidado por Deus. Davi está lembrando que ele pode lutar, mas ele pode perder. Agora, se Deus lutar, não tem perda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi está parafraseando isso. Davi está dizendo, Senhor, é de ti que vem a vitória. Eu confio na vitória nas tuas mãos. E mais, Davi está dizendo, Senhor, cala a voz deles que dizem que Deus não me salvará. É queixo, é dentes, que eles parem de dizer que não existe salvação para mim no Senhor. Davi está dizendo, cale a voz do mundo ao meu redor. Talvez cale a voz do meu coração. E sabe, a igreja de Deus, o povo de Deus da nova aliança ainda tem inimigos. Inimigos que precisam ser calados. Continuamos tendo como inimigo Satanás, que nos acusa, que questiona o nosso valor. Mas temos também um sistema neste mundo que nos levam para longe de Deus, a quem João chama de o anticristo, o espírito do anticristo. Mas por espírito do anticristo não é só aquilo que está contra Cristo, mas coisas que querem ocupar o lugar de Cristo. E nesse mundo existem coisas que se opõem frontalmente contra Cristo, mas existem outras que querem ocupar no nosso coração o lugar que só pertence a Jesus. É quando nós queremos nos salvar pelo nosso mérito, é quando nós queremos nos salvar pelas nossas boas obras, é quando nós achamos que a nossa segurança está no nosso contra-cheque no final do mês, é quando nós achamos que felicidade é necessariamente ter saúde o tempo todo, é quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar nas nossas circunstâncias. Ainda existem inimigos. E o pior de todos esses inimigos são os nossos próprios maus desejos, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias inclinações, que por vezes vão para longe do caminho de Deus, de vida. Então orar isso é dizer, Senhor, cala Satanás, quebra o queixo de Satanás. Senhor, cala as vozes desse mundo que me colocam contra Ti. Mas às vezes também é dizer, Senhor, cala a minha boca, cala o meu coração, cala os meus desesperos, cala a minha desconfiança, cala o meu orgulho, cala a minha soberba,
Senhor, quebra o meu queixo, quebra os meus dentes, para que eu possa dizer que eu confio no Senhor. O texto termina no versículo 8, em que Davi diz: do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Um contraste com o versículo 2. Está todo mundo dizendo: Deus não te salvará. E Davi diz: do Senhor vem a salvação. Sabe, nesses dois momentos, Deus não te salvará, do Senhor vem a salvação. A palavra salvação, sabe como que ela é em hebraico? Yeshua. Yeshua. Sabe o que significa Yeshua? É o nome hebraico de Jesus. Jesus recebeu esse nome. Deus havia enviado um mensageiro, um anjo, e disse: o nome dele será Yeshua, que a gente vai traduzir para o português de Jesus. E o anjo disse: porque ele trará salvação ao seu povo. Esse é um salmo profundamente messiânico. Do Senhor vem a salvação. Davi está orando. Davi ora não só por si, Davi ora pelo seu povo. Ele diz: a tua bênção está sobre o teu povo. Assim como nós devemos orar pelos nossos irmãos. Mas quem é que estava perseguindo Davi? Quem eram os inimigos de Davi? É o povo de Davi. Então Davi não só ora pelo seu povo, mas Davi ora pelos seus inimigos. E ele diz: Senhor, derrama a tua bênção sobre eles. Salvação vem do Senhor. Salva eles, Senhor. Davi nos ensina a interceder, mesmo nos momentos de crise profunda. Esse é um salmo profundamente messiânico. Porque assim como Davi foi traído pelos seus, o filho de Davi foi traído, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi traído por um dos seus amigos, que se assentava à mesa com ele. E na cruz Jesus ouviu zombaria, dizendo: salva-se, desce daí, se Deus te quer tão bem, Deus não te salvará. Mesmo que Davi ouviu, Jesus ouviu na cruz. E assim como Davi diz que Deus é o seu escudo, isso volta, essa expressão, tu és o meu escudo, volta lá para Gênesis 15, quando Deus fala para Abraão: Abraão, vou fazer de você uma grande nação, e da sua descendência virá a bênção para todas as famílias da terra. Eu sou o teu escudo, Abraão. E Abraão fala assim: mas como é que eu vou ter certeza disso? E Deus fala: pega os animais. Lembra desse texto? Pega os animais. Abraão pega os animais, rasga eles ao meio, um negócio muito sanguinário, esquisito, porque era assim que se selavam contratos no antigo mundo. Passavam as duas pessoas pelo meio das carcaças rachadas dos animais, dizendo: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir com a minha parte do acordo. E diz o texto que lá em Gênesis 15, Abraão dormia profundamente, e uma tocha de fogo e uma labareda flamejante passou sozinho entre as partes do sacrifício, como se Deus estivesse fazendo uma aliança com Ele mesmo, e dizendo: que eu seja rasgado se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. Deus passou, e Deus passou no lugar de Abraão. E na cruz do Calvário, essas duas coisas aconteceram. Deus estava cumprindo a sua parte na aliança, e Deus estava sendo rasgado porque nós não cumprimos a nossa parte na aliança. Esse salmo aponta para a cruz. E assim como Davi diz: é o Senhor que levanta a minha cabeça, foi o Pai que levantou Cristo da tumba. Nós vemos muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento a alusão de deitar e dormir como a morte para o povo de Deus. Mas Jesus é o primeiro que deita, dorme e acorda. O primeiro dentre muitos irmãos. Se nós experimentarmos sobre essa terra o sono da morte, o nome do Senhor, a voz do Senhor vai nos chamar naquele grande dia, e nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Esse é um salmo que nos fala de alguém sendo atacado na cabeça,
Assim como Cristo pisou a cabeça da serpente. E por último, como nós vimos no versículo 8, do Senhor vem Yeshua. Do Senhor vem a salvação. E é por meio dele, por meio do nome dele, que a bênção de Deus, o Pai, está sobre o povo de Deus. No dia da crise, ore. No dia da crise, lembre da sua identidade. Você é filho, você é filha. Coloque a sua glória e o seu coração em Deus. E assim ninguém vai conseguir tirar a sua identidade. E confiando que Deus está agindo, a gente consegue deitar, dormir e acordar, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.